oração antes de entrarmos na reflexão da palavra. Soberano Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos pela Tua graça, pelo Teu amor. Sabemos, Senhor, que o Senhor está aqui presente para ouvir os nossos pedidos, Senhor, de todas essas pessoas que não estão bem, que estão doentes, que estão necessitadas da Tua ajuda, Senhor. Ó Pai, venha com todo o Seu poder e a Sua glória nos ouvir, Pai. É que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de a gente se reunir toda terça, ou mesmo quando a gente está em casa, e orar por pessoas que nos pedem para orar. E aí outro dia eu estava lá em casa e eu estava pensando assim, que eu entendo que quando a gente ora, ou quando intercedemos, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos só. Parece que a gente está sozinho. Se a gente olhar aqui na igreja agora, que nós estamos em poucas pessoas, mas, na verdade, nós não estamos só. Não somos só nós que estamos aqui. Vocês creem? Então, eu quero ler 3 passagens para provar isso que eu estou falando. São textos bíblicos que eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia, né? Ou o celular, e procurassem aí. Então, vamos ver lá em Efésios 6, 18. Efésios 6, 18. Aqui Paulo está falando sobre a armadura de Deus, tá? Do que a gente precisa para estar, vamos dizer, enfrentar os combates do cotidiano, do dia a dia, das tentações, das provações, o que a gente precisa. E nessa passagem aqui, entre as várias coisas que ele enumera da armadura, ele coloca uma coisa importante. Ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que Paulo está dizendo aí? Ele está dizendo para a gente orar, ele diz, orando em todo o tempo. Todo o tempo. Não é um tempinho só. Hoje, daqui um mês eu oro. Não, em todo o tempo. E ele diz assim, vigiando, com toda perseverança. Quer dizer, eu tenho que estar, vamos dizer, como um soldado ali, vigiando para que nada aconteça, para que o inimigo não venha nos atacar, suplicando por todos os santos, por todos aqueles que precisam de oração. Este papel é de quem? Quando eu disse que a gente não está sozinho, é nosso, é de todos nós. Aqui é papel de cada um de nós, orar em todo o tempo, vigiar com perseverança e súplica por todas as pessoas. É nosso papel, tá? Lá em Romanos 8, 31 a 34, Romanos 8, de 31 a 34, diz assim: que diremos nós, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou,
porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que aqui está falando? Aqui está a grande prova do amor de Deus e do cuidado de Deus conosco, tá? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está sempre favorável a nós. E aí ele nos leva a refletir o que Deus já fez por nós. Né? Jesus foi até o Calvário, morreu por nós. Então, essas pequenas coisas que nós pedimos, Ele não vai nos dar? Lógico que sim. Está aqui. Então diz, quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai, de Deus, e também intercede por nós. Então, quem intercede por nós também? Só nós intercedemos? Não. Cristo intercede por nós. Ele está sempre intercedendo por nós. Tá? Então, quando nós estamos orando, nós temos uma coletividade de pessoas que oram, nós temos Cristo orando, né? E temos aqui uma outra passagem, que diz assim, Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Diz assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é Ele quem intercede pelos santos. Aqui a gente está vendo que há uma terceira, vamos dizer, uma quarta pessoa que intercede por nós, né? Além de nós, que é o Espírito Santo. Ele, quando nós estamos orando, e às vezes, é lógico que a nossa oração pode não ser uma oração adequada. Quem vai aprumar essa oração? É o Espírito Santo. Ele quem vai dizer ao Pai da forma mais adequada, porque você tem um consolador, você tem esse intercessor maravilhoso que vai dizer ao Pai. E o Pai, conhecendo esse Espírito, Ele sabe do que nós necessitamos. Então, gente, nós não estamos só. O título que eu coloquei como tema é afirmando intercessão. Não estamos sós. Nós não estamos sós em momento algum. Nas nossas adversidades, nas nossas doenças, nas nossas fraquezas, nas nossas dúvidas, nas nossas queixas. Quando a gente se reúne, seja em 2 ou 3 ou mais pessoas, ao nosso lado nós temos Cristo, Deus e o Espírito Santo, junto conosco. Então, nesta igreja hoje, se a gente pensar, eu imagino assim, na hora que eu estava preparando esse aqui,
eu fiquei animada porque eu tive, não é uma visão, eu acho que eu não tenho esse dom de ver coisas, né, de visualizar. Mas lá no meu interior, eu vi uma igreja tão bonita, tão resplandecente, com a presença, assim, de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós juntos aqui, sabe? A gente está numa corrente de oração. Eu acredito que, neste momento, o céu se abre para ouvir nossas súplicas. Ele está aberto. Nós não precisamos falar demais, pois o Espírito Santo sabe de tudo e apresenta de forma perfeita nossas necessidades a Deus. Não tenhamos dúvidas quanto a isso. Precisamos refletir que orar é estar num diálogo íntimo, pessoal com Deus. Nós não precisamos usar fórmulas, nós não precisamos fazer uma viagem pelo deserto enorme para pedir as coisas para Deus. Como que nós pedimos para o nosso Pai? Pai, eu preciso de tal coisa, com simplicidade, com humildade, né? Nós podemos falar a Ele todas as nossas necessidades, dúvidas. Senhor, eu estou em dúvida. Me ajuda nesta dúvida que eu tenho. Eu estou sendo tentado em relação a alguma coisa que eu estou passando, para negar o seu senhorio, Senhor. A oração é o momento da nossa conversa com esse nosso amigo, sabe? Querido, que vai nos ouvir. Mas para isso, o nosso coração tem que estar assim, movido pelas necessidades dos outros. Então, nós temos que nos colocar no lugar do outro, então ter uma empatia, nos dedicarmos a essa prática, porque quanto mais você ora, mais você, nesse exercício, nessa conversa, você vai cada vez mais tendo uma intimidade maior com Deus, e aí você não desiste, porque em cada momento você vai vendo que Deus dá as respostas. No dia de hoje, eu poderia dizer assim, contei para o pastor, eu tive um livramento de ontem para hoje. Poderiam ter me roubado, mas graças ao Senhor, isso não aconteceu. O Espírito Santo, de certa forma, no começo, olha só o que a gente, às vezes, está desatento às coisas do Senhor, desatentos ao que o Senhor nos fala sempre na sua palavra. Eu estava desatenta. E no final, eu acho que que o Espírito Santo me deu um empurrão e falou, acorda, Glória. Então, eu fui livrada, eu agradeço a Deus por isso. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão agora esperando para que a gente ore por elas, e espero que elas orem também conosco. Não terceirize oração, orem, porque quando você ora, você cria uma intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Clame ao Senhor, clame, e nós vamos sentir uma igreja lotada, cheia de pessoas aqui. Amém? Então, nós vamos entrar agora nesse momento de oração, sabendo que essas pessoas que aí estão, elas necessitam de oração, precisam da intercessão, não só nossa, não é a Glorinha, não é a Esther, não é o pastor, essa comunidade cristã, regida por Deus, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, que está aqui
para interceder por você, por essas pessoas que necessitam. Amém?